Band Saúde, oferecimento Odonto, odontologia integrativa humanizada, Gual Harmony, o menos é mais, Cuidar e Alphaville Bahia, Cuidadores de Pessoas, Dr. Vitor Arthur, Nutrologia com Método, Resultado com Segurança, Casa de Repouso Bom Viver. Olá, é um prazer acordar com a sua presença para falar sobre o que mais importa para mim, para você, para todo mundo, que é a nossa saúde. Esse sábado de um feriado bom pra gente, né? Dia do Trabalhador. De fato, a gente está aqui também para reverenciar todos esses profissionais da área da saúde e a gente já começa com um assunto bem legal, uma matéria importantíssima, porque o cuidado ele não pode ser pontual, ele não pode ser algo específico, ele precisa acontecer de todas as formas. Por isso, a gente foi até a casa de um paciente que é assistido por uma home care para entender um pouquinho a sua história e, claro, como é a relação dele com esse tipo de assistência. Acompanhe. Hoje ele assiste os jogos do Esporte Clube Bahia de casa, na cama, longe da arquibancada, da resenha, daquele barulho que quem é torcedor conhece bem. Depois de ser atingido por um tiro, a vida dele virou outra, daquelas que não dá para comparar com antes, porque muda tudo de uma vez. E quando a gente chega aqui, não encontra só um paciente sendo cuidado dentro de casa. A gente encontra alguém que continua, que ainda fala de sonhos, que ainda torce, que ainda se apega ao que faz sentido, mesmo com tudo completamente diferente. Faz 24 anos eu fui vítima de PAF, ou seja, projeto de arma de fogo. Complicado. E para aceitar isso aí foi meio complicado até 2014 mais ou menos, para aceitar que eu estava nessa situação. No meu caso, muitas empresas de renome me aceitaram, entendeu? A única empresa que me aceitou foi a empresa Curativos. Tô com ela. Hã? Por quê? Na época, eles falavam que é devido ao bairro, dizendo que era periferia, essas coisas todas. Um cuidado domiciliar muito bem aplicado. No caso, cuida de ferimentos, tem visita médica, enfermeiro, nutrição, serviço social também. Faz uma diferença retada. Mas hoje em dia, sou um cara que acorda sorridente, alegre aqui. Todo mundo tem um jeitinho de me acolher aqui e cuidar de mim. Todo mundo arranja um tempo. E é dentro desse cenário que o cuidado acontece de um jeito muito diferente do que a gente costuma imaginar. Porque não tem corredor de hospital, não tem aquela pressa, não tem troca constante de equipe, aqui tem rotina, tem proximidade, tem alguém que entra, que conhece, que acompanha e permanece. E quem vive isso no dia a dia entende que não é só um atendimento. O diferencial do home care para o hospital é trazer o cliente, né, por seu conforto e nós dar a ele todo o conforto hospitalar. E com a grande qualidade de assistência, o amor aprimorado, porque nós vamos atender ele unicamente, e no hospital nós temos um grupo, né, onde são vários pacientes com atendimento do enfermeiro, onde assiste 8 ou mais pacientes, e aqui só ele. Então é todo focado a ele e a família, né, como um conjunto, porque home está dizendo casa, eu quero é atendimento em casa. Porque no home care não existe distanciamento, existe convivência, existe vínculo, existe o cuidado que vai além do protocolo e passa a fazer parte da vida daquela pessoa. Aqui dentro dessa casa, tudo foi alterado para satisfazer os cuidados do paciente. É aqui que uma equipe inteira se mobiliza para trazer o cuidado no lugar onde o paciente se sente mais seguro. Eu comecei a trabalhar em uma empresa que distribuía esses curativos aqui da Bahia. Então eu ia para os hospitais ensinar as pessoas, né, a tratar feridas. E como a maioria das feridas elas são crônicas, né, elas deixaram de ser agudas,
não existia mais a necessidade desse paciente permanecer no âmbito hospitalar. Falar sobre isso me emociona, porque o que eu tenho é missão de vida. Eu gosto de cuidar de pessoas. Eu gosto de pessoas. E eu costumo dizer que a gente entra na vida do ser humano no pior momento da vida dele, que é o momento de doença, de dor, de medos, de anseios, de perda de privacidade, pudores, invasão, né, da baixa autoestima desse paciente. Então é um momento delicado. E quando a gente escuta isso, entende que tem coisa que não é só técnica. Tem coisa que é fé, é missão, é a forma como cada um escolhe impactar a vida do outro. O início dessa empresa foi um milagre. Eu costumo dizer que eu não sou dona, eu administro. O dono é aquele lá de cima. Porque sem ele, nada feito. O sentimento que eu tenho é que essa empresa é uma empresa diferenciada. Justamente porque Deus é colocado em primeiro lugar. Nem todo mundo consegue trabalhar assim, porque não é um cuidado rápido, não é um plantão que termina e você vai embora. Aqui você se envolve, você acompanha a história, você cria vínculo, e isso exige muito mais do que conhecimento técnico. O home care, ele não é um hospital na casa da pessoa. Ele é literalmente uma modalidade de assistência, né? E também não é uma clínica de transição. Então, a gente atende o paciente no domicílio, a gente traz a demanda para cá, isso vira uma prescrição, isso vira um curativo, isso vira um envio, e esse envio de material chega depois de X horas, depende da entrega, na casa do paciente, e as idas dos profissionais gera aquela assistência e tudo toma corpo. Então, o home care ele tem o seu tempo próprio, o paciente ele tem os critérios para estar ali. O paciente ele inclusive tem que estar estável, tem que ter um responsável, a ambulância tem que parar na porta, tem todos os critérios para estar em home care. Bom, aqui a gente programa, né, toda a assistência do paciente junto com a família. Então a gente tem um olhar diferenciado, a família está introduzida nos cuidados do paciente. A gente avalia cada caso, né, cada família, suas especificações, o seu modo de vida, como é que é a contextualização da sua vida, da sua casa. Então a gente faz um trabalho muito de parceria com a família e com o convênio. No meio disso tudo, o que mais chama a atenção não é só a estrutura, não é só o atendimento, mas sim o que continua existindo aqui dentro. Porque a gente entrou achando que ia contar uma história de limitação, mas não é só isso. É a história de alguém que segue do jeito que dá, no tempo dele, com as possibilidades que tem. E às vezes continuar, mesmo assim, já diz muita coisa. A vida do passado passou. Entendeu? Agora tem que seguir em frente. Por todas as barreiras. Rompendo tudo. A empresa Curativos me acolheu de um jeito incrível. Entendeu? Sou solidário a ela até hoje. Se eu tivesse que perguntar para Cláudio o que é saúde para ele ou o que é cuidado para ele em uma frase, o que é que ele responderia? Amor. E hoje, falando com você, quando você era menor, por exemplo, essa criança falaria o que para Cláudio hoje, vendo que Cláudio hoje cuida das pessoas? Eu diria assim, Cláudio, você é um super-herói. Você é uma pessoa que eu quero seguir quando crescer. É bíblico que o amor esfriará no final dos tempos. E isso me preocupa. Porque o amor é a base de tudo. O amor é o que se faz. O amor é Deus. O amor é o próximo. O amor é aquilo que a gente se propõe a fazer. Então, eu tenho muito receio e, sinceramente, eu não quero perder nunca as esperanças, porque no dia que eu achar que o mal vence o bem, a conta não fecha. Então, eu sempre imaginar que o bem vence o mal. Sabe? É questão de espiritualidade. É questão de você descobrir quem você é, a sua missão, para que você veio e o que você pode fazer de diferença na vida do outro. Trevo de 4 folhas, trevo de 4 folhas, trevo de 4 folhas, História linda, né? O seu Abraão realmente nos ensinou muito a gente fazendo essa reportagem. E em breve a gente vai ter muita novidade, porque o Band Saúde está super empenhado em realizar sonhos, viu? Segue a gente lá no nosso Instagram,
Band Saúde. É por lá que durante a semana a gente bate aquele papo com você através do nosso direct, mas também no YouTube da Band Bahia, porque lá você vai acompanhar esse programa que está passando ao vivo e todos os outros que já passaram. Então tá aqui, ó, Band Saúde lá no Instagram é a nossa linha de contato durante a semana. E agora vamos para novas tecnologias. O implante dentário sempre foi algo que muita gente, inclusive, leva até como um sonho, mas mudou muito, tem mudado muito durante o tempo. São novas tecnologias, mais rapidez, mais precisão e a gente foi entender todos os detalhes. Hoje, na verdade, o implante é uma alternativa real. Antes não era uma alternativa real, né? Era uma alternativa para poucos, por causa da tecnologia também, que não era tão avançada, e também por causa da parte de investimento mesmo financeiro. E hoje se tornou aquela alternativa real, acessível e tangível para os pacientes. E cada vez mais eles estão informados disso. E é uma solução muito confortável e segura hoje. A possibilidade de você ter algo muito próximo do que são seus dentes naturais traz muita esperança para quem perdeu os dentes, né? A gente não tem noção do que é a falta do dente, do que é perder dente, do que é conviver com essas restrições. Então só quem tem essa noção real é o paciente. E hoje o implante é uma solução, assim, é uma esperança para essas pessoas que chegam aqui com essa demanda, com essa necessidade. A demanda maior realmente que chega para a gente são de pacientes mais velhos, mais idosos. Mas todo mundo hoje está susceptível a se submeter a algo que faça com que perca um dente, dois. E, na verdade, a gente não tem restrições de idade. Temos, sim, algumas restrições com relação ao implante, que são pessoas que têm doenças cardiovasculares descontroladas, pacientes diabéticos descontrolados, pacientes imunossuprimidos. Então, esses pacientes a gente tem que ter uma atenção maior, tem que ter um alinhamento com o médico que acompanha esses pacientes para trazer esse paciente para a estabilidade sistêmica deles, para possibilitar a colocação de implante. Pacientes que se submeteram à radioterapia há menos de um ano, a gente também tem que ter esse cuidado. Alguns pacientes grávidas, então o procedimento tem que ser sempre muito bem planejado. Os pacientes também que tomam alguns tipos de medicamento, como um medicamento que é para algumas deficiências ósseas, a gente também tem que ter essa atenção. Então são contraindicações pontuais que a gente precisa analisar. Muitas delas são contornáveis e controladas, que traz o paciente para a zona de indicação do implante. É por isso que a gente precisa ter um olhar bem criterioso em cima disso. É muito difícil um paciente vir para cá e ser determinante a essa contraindicação. Geralmente elas são contornáveis e dá para a gente utilizar de recursos para possibilitar a colocação do implante. Não, hoje a gente consegue controlar. Tanto durante o procedimento quanto o pós-cirúrgico, ele é facilmente controlado. Lógico que a gente precisa da colaboração do paciente, né? No pós, principalmente, a gente precisa dessa colaboração. E durante o procedimento, a mesma anestesia que a gente faz para tratar o canal de um dente é a anestesia que a gente usa para poder fazer o implante. Então, hoje a gente tem recurso para controlar essa dor, a gente tem recurso para controlar a ansiedade do paciente, tem sedação para isso. Então, o manejo do paciente para a cirurgia é muito controlável hoje. E o pós-cirúrgico, a gente tem recurso e com a ajuda do paciente, a colaboração do paciente, o pós-operatório é super tranquilo. Não é um acompanhamento como se você tivesse seu dente natural de volta, né? Existe o tempo, né? Muitos pacientes vêm pra gente imaginando que eu vou colocar um implante e já saio com dentes. Em muitos casos a gente consegue isso, devolver para o paciente no mesmo dia da cirurgia o dente. Em alguns casos a gente precisa esperar um pouco, depende da indicação. E hoje a gente tem muito recurso tecnológico que a gente consegue lançar a mão para poder atender a expectativa do paciente. A gente não pode separar a boca do resto do corpo, né? Nosso sistema digestório ele começa na boca, né? Para o alimento chegar no estômago, ele precisa ser mastigado. Ele chega no estômago com uma consistência, lá ele é trabalhado para chegar no intestino daquela forma que é necessária para dali seguir o restante do seu percurso. Mas é um caminho. E tudo começa ali na boca. Então, a mastigação é de extrema importância. Não está ligada apenas
a questão estética, apesar de que a estética é bem impactante, assim. O paciente vem pra gente, geralmente essa queixa é estética, porque é o que os outros veem, e isso é muito difícil de trabalhar na cabeça dele. Então, a falta do dente gera muita insegurança, gera uma dificuldade de socializar muito grande. Então, o paciente, quando ele nos procura, a principal queixa dele sempre é a autoestima afetada, a insegurança de se relacionar, e daí, com a conversa e com a orientação, ele entende o que é que está faltando na vida dele com relação à função e associa as duas coisas. Depois que ele coloca os implantes, é que o paciente tem noção do quanto aquilo ali faz falta no dia a dia dele, né? Afeta paladar, afeta a mastigação, e às vezes a gente se acostuma tanto com essa condição. A vantagem do ser humano é essa, se adapta muito fácil às condições, né? E aí você perde a referência, mas quando o paciente tem isso de volta, a qualidade de vida e a diferença é uma coisa assim extraordinária. E já que a gente começou a falar de odontologia, olha só, antes a gente ia para o dentista apenas para tratar aquela parte clínica mesmo, sabe? Implante, botar um aparelho, algo desse tipo. Mas agora tudo tem mudado, porque quando a gente ajeita o nosso sorriso, a gente muda a nossa vida por um todo. E foi aí que uma clínica pensou também em fazer esse tratamento 360 e colocou, sabe o quê? Estética. Agora, observe como é que funciona. A nossa clínica sempre foi voltada muito para a reabilitação oral, que era a parte de implantes, a parte de prótese, e a gente passou anos assim, e chegava muita gente para a gente, e a gente acabava encaminhando, direcionando para outros colegas, outros profissionais, e o paciente acabava se perdendo nisso. Então hoje aqui na clínica a gente tem já, além da reabilitação com implantes, da parte de prótese, a parte de aparelhos ortodônticos. Hoje a gente tem também a parte de harmonização aqui dentro muito bem estabelecida. Hoje a gente tem aqui dentro a doutora Jamile Brito e a doutora Ana Medina, que aí hoje está fazendo essa parte aqui com maestria e estão aqui hoje para vocês conhecerem. Cada coisa é uma coisa, né? O bioestimulador de colágeno, ele vem para devolver ao paciente, né? Fazer com que o corpo estimule ali de forma natural o colágeno, que a gente vai perdendo, infelizmente, né? A gente vai envelhecendo e o corpo ele não produz mais o colágeno, né? Então o bioestimulador, ele vai devolver esse colágeno, trazer uma sustentação, uma pele mais firme, mais bonita, para assim essa pele ela ter uma qualidade para receber o preenchimento. Ele vai ver um resultado com 90 dias, 3 meses. A gente indica que faça pelo menos mais uma sessão dele, né? Porque é um tratamento a longo prazo, é um cuidado que você vai estar ali oferecendo à sua pele. Então é um tratamento que você vai continuar vendo o efeito dele durante os anos, né? O bioestimulador, diferente do preenchimento, ele tem uma duração muito maior. Muitos pacientes chegam aqui na odonto pra gente e eles relatam que, doutora, meu rosto está derretendo. E a primeira coisa que eles reclamam é bigode chinês. Doutora, isso aqui caiu muito pra frente. E aí a gente fala, não é o momento de preencher, porque se a gente injeta produto aqui, isso vai acabar pesando muito mais seu rosto. Então, às vezes a gente prefere, na verdade, é o ideal, né? Iniciar já com o bioestimulador, porque ele vai preparar sua pele, devolver a elasticidade que você perdeu durante o tempo. E aí sim, a gente pode vir volumizando em pontos estratégicos, porque com a perda de peso, com a flacidez, a gente acaba perdendo coxins importantes de gordura do nosso rosto. E são coxins de sustentação, principalmente aqui, sustenta muito o rosto e isso acaba derretendo um pouquinho. E aí os pacientes reclamam muito disso, de bigode chinês, e já vem com essa queixa querendo preencher, que não é o ideal. Então a gente primeiro bioestimula para depois preencher. E essa é a ordem correta para a gente devolver com naturalidade isso que foi perdido com o tempo. Por muito tempo a gente teve assim um receio, porque por anos só eu e Dr. Edja, que é meu esposo, que a gente trabalhava junto nisso. Então não tinham outros profissionais envolvidos. E para você envolver outros profissionais, precisa ter a mesma intenção que a gente, né? Precisa ter o mesmo pensamento, precisa ter o mesmo cuidado, precisa ter a mesma ética. Então não é uma coisa fácil para a gente agregar. E isso foi uma coisa pensada, planejada,
E hoje na Odonto a gente foi muito feliz nas escolhas da gente, porque a gente chegou numa equipe onde a gente conseguiu alinhar de uma forma bem adequada e assertiva, assim. Como a gente cuida do rosto, a gente também precisa cuidar do pescoço. Porque quando a gente esquece de ter esse cuidado também com o pescoço ele entrega a sua idade. Então a gente estimula, o bicho faz o bioestimulador de colágeno no rosto e no pescoço. Assim como a skincare. A gente faz no rosto, mas a gente também tem que trazer ela para o pescoço. Para a gente manter a qualidade de pele, tanto na região do rosto, como na região do pescoço, no colo, né? Pra gente ali não entregar a nossa idade em nenhuma das regiões. A questão toda é essa, né? A gente precisa oferecer para o paciente aquilo que é necessário. A gente nunca oferece mais. Então, às vezes, o paciente quer muito fazer um preenchimento no bigode chinês, mas a gente indica para ele que não é o ideal, que não é que vai ficar feio, que vai pesar o rosto dele, e a gente indica o procedimento correto. Então, e aquele caso o paciente queira retirar, a gente tem a opção de usar a hialuronidase hoje, então o ácido hialurônico ele vai ser absorvido, mas ele também pode ser removido caso é feito em excesso, mas o que a gente preza muito aqui na Odonto é a naturalidade, então é sempre feito algo com esse tempo, né, porque tudo é um processo e a gente respeita muito esse processo pra gente fazer algo e deixar o paciente não transformado, mas sim devolver aquilo que ele que foi perdido. Então, o bioestimulador de colágeno, ele é um procedimento que eu digo que ele é o padrão ouro da harmonização. Porque além dele devolver a firmeza, ele deixa a sua pele bonita, você tem ali um prazo de 2 anos para fazer ele novamente. Então é um investimento a longo prazo, porque você não tem que fazer todo ano, né? Você faz a sessão que vai, cada paciente de forma individualizada, ele vai ter a gente vai ter uma indicação diferente, né? E após 2 anos ele retorna para fazer a reposição, recarregar novamente aquela bateria de colágeno, que com certeza ele não vai querer ficar sem mais. E aí a gente faz essa reposição e vai manter a qualidade da pele dele ali, sempre da melhor forma possível. E a pergunta que eu queria calar: colágeno em pó substitui o bioestimulador de colágeno? Nunca, jamais. São tratamentos totalmente diferentes, né? Um você ingere, outro você injeta. Então, são substâncias diferentes, materiais diferentes. Então, é muito importante que, se você gosta do colágeno em pó, que é muito importante, você pode ingerir sim, mas não substitui nunca o bioestimulador de colágeno injetável. A necessidade dentária é funcional, primordialmente funcional, mas está muito ligada à estética, à autoestima. Então, a parte de harmonização hoje funciona como uma cereja do bolo pra gente, né? Então, agregou muito pra gente e pros pacientes. E eu vou te confessar que já tem muita gente aproveitando, porque não tem como ser ruim, né, minha gente? Agora, uma novidade boa, viu? Pela primeira vez, o Band Saúde saiu de Salvador e foi até Feira de Santana acompanhar um evento fitness. Pois é, tá chegando com tudo lá pro nosso interior do estado. E a Princesinha do Sertão foi a primeira. Pois é, um evento Movie Experience, promovido pela Comelier Fit, comida fit maravilhosa, inclusive, e a Magis Pharma, nossa queridinha, que a gente sempre acompanha aqui em Salvador. Teve muita gente e superou todas as expectativas. Foi massa, é um desafio novo, né? Tipo, sair de Salvador. Eu sempre vinha me comunicando com o povo de Feira de Santana pelo Instagram e tal, e a galera abraçou a ideia. Tinha 200 vagas, esgotou, esgotaram as vagas. E aí a gente vai agora para Serrinha, para Magosa e para G. Então, galera, se programa para treinar comigo, vai ser um prazer imenso receber vocês. Não, foi um treino pesado, botei mais esse de perna, a galera cansa mais. Então o gasto calórico lá em cima. O sol choveu a semana toda, você vê que foi abençoado realmente. Fiquei feliz. Treino de perna, cardio, a galera gastou caloria alta aí. Isso, com certeza. Hoje a Catapanos, ela está aqui nesse evento maravilhoso, que é o Move Experiência, né? Onde a gente trouxe uma experiência super diferente. A gente escolheu cuidar da gente, a gente trouxe um espelho incrível onde tem uma mensagem. Hoje eu escolhi cuidar de mim. Então é isso que a gente quer trazer para todas as mulheres, não só mulheres, mas para todos,
que a gente precisa cuidar de nós todo dia. Isso assim, atrelado da atividade física com a alimentação, não tem valor para a função cerebral, né? E hoje a gente vive um mundo cheio de demandas, né? A gente precisa, de fato, também priorizar a nossa saúde mental. Combater a ansiedade, melhorar o padrão do sono. E só com o exercício e uma boa alimentação a gente vai conseguir todos os aportes, todos os nutrientes para esse cérebro. E com isso também promover o quê? A nossa longevidade. Porque não adianta a gente envelhecer e envelhecer sem qualidade. É esse o propósito dentro da neurologia, a gente manter essa longevidade. O pré-treino, ele, embora seja pré-treino, ele não necessariamente se inicia antes da atividade física, né? 30 minutos antes, 1 hora antes. O pré-treino, ele pode ser enquadrado no dia anterior. Então, nossa alimentação do dia anterior já compõe o nosso pré-treino. Então, a depender da modalidade, a gente precisa realmente fazer um aporte de carboidrato, um aporte proteico, de eletrólitos. Ele precisa ser baseado naquela atividade, no tempo de atividade que você vai desempenhar. É importante que as pessoas se atentem a isso, porque com o boom da atividade física, a gente vê pessoas fazendo diversas modalidades e cada modalidade ela exige um aporte diferenciado. Esse movimento aqui é crescente na cidade de Feira de Santana. Eu mesmo fui pego por esse movimento. Hoje caminho aí, antigamente caminhava 1 quilômetro por semana e tal. Hoje eu faço 8 a 10 quilômetros 3 vezes por semana. Então assim, é um movimento crescente e eu acredito que agora é só sucesso. Claro, a gente tem que entender que a gente tem que trabalhar com prevenção. Então assim, você antes de fazer uma atividade física, procure seu cardiologista para você fazer um check-up, fazer exames, fazer um teste de esforço, que é muito importante, para que você tenha uma qualidade de vida e uma atividade prazerosa. Oi, Bruna, com certeza a gente tem esse foco, né, isso está muito na nossa cultura, promoção de saúde. A gente acredita que esses eventos eles são muito importantes, né, para fomentar essa ideia. E, enfim, estamos super felizes aí, né, uma presença imensa aqui, inclusive da comunidade da área de saúde, né, super importante para a gente. Nós somos uma marca de Feira de Santana com fabricação local desde o início, desde 2021, fabricação própria. Todas as peças são autorais e são fitness, marca fitness só para mulheres, desde 2021. Mas a gente iniciou a fábrica mesmo no ano retrasado. Foi quando estourou e fez sucesso todo aí. Sim, nós somos 3 lojas aqui em Feira, né? Inclusive temos pretensões de expandir para Salvador. E surgiu, na verdade, na época da pandemia, logo depois explodiu a pandemia, mas surgiu de uma necessidade minha, depois que eu descobri uma doença autoimune, então eu percebi que a minha dor também era uma dor de outras pessoas. E daí eu decidi trabalhar com comida saudável, comida de verdade, saudável e inclusiva, que é o nosso principal papel. A gente trabalha com comida sem glúten, sem lactose, sem leite, sem ovo, vegana. Então a gente atende todo esse público que sofre muito para conseguir se alimentar em ambientes normais. Aqui em Feira a gente tem essa comunidade, porém ainda não tinha tido nenhum evento, né, desse porte aqui. E aí foi idealizado e pensado a gente da Comelier e o pessoal da Magis Pharma. E unimos marcas de excelência também para estar contribuindo com o nosso evento. Então não deu outra, foi super aceito. A gente fez um evento agora para convidados, mas já temos pensamentos, né, de expandir esse evento, porque realmente foi um sucesso. Realmente supriu nossas expectativas. Então, assim, a gente está muito feliz, né, e contente com essa junção que deu certo e que o pessoal está curtindo muito. Incrível, né? Incrível mesmo é ver a galera toda encajada, fazendo ali, formando suas comunidades, com o bem-estar, com a saúde, com a qualidade de vida. E a gente vai ficando por aqui, o Band de Saúde vai ficando por aqui nesse sábado somente, tá? Eu sempre deixo claro isso, porque é uma tristeza misturada com alegria, porque no próximo sábado a gente tem mais novidade, a gente tem mais conteúdo novo e tudo de bom que a gente traz aqui para melhorar a sua saúde e transformar mesmo a sua qualidade de vida. Então segue a gente lá no Instagram, não perde tempo não, Band de Saúde, e bate aquele papo com a gente, manda a sua sugestão. Mas também acompanha pelo YouTube da Band, Band Bahia Oficial. Eu vou ficando por aqui, aproveitem um restinho do nosso feriado e até mais. Band Saúde, oferecimento Odonto, odontologia integrativa humanizada, Gual Harmony.
O menos é mais. Cuidare Alphaville, Bahia. Cuidadores de pessoas. Dr. Vitor Arthur. Nutrologia com método. Resultado com segurança. Casa de Repouso Bom Viver.